De volta aí, nosso amigo ouvinte, com o nosso programa Dia a Dia com Saúde e Bem-Estar, 14 horas e 1 minutinho. Agora nós vamos falando aí sobre o tema Em Busca da Felicidade. Então vai uma pergunta para você. É possível ser feliz mesmo diante da adversidade da vida? Se não há resposta única para a pergunta, nós temos aí essa reportagem da revista de psicologia que eu acompanho do Conselho Regional de Psicologia, através do psicólogo Jorge Trevisol, que estuda esse tema sobre a felicidade. Pode-se dar algumas dicas sobre essa pergunta, se é possível, mesmo diante da adversidade, ter a felicidade mesmo diante de adversidades da vida. Então, qual é o conceito de felicidade atual? Felicidade é uma palavra com dimensões psicológica, filosófica e espiritual, muito mais profunda do que estar contente com algo que eu alcancei. Na filosofia, por exemplo, a felicidade ficou muito atrelada ao sentido da vida. Os existencialistas aí não falaram explicitamente de felicidade, mas do prazer ou da falta de sentido da vida. Observando aí todo esse movimento da nossa época, é possível perceber que as pessoas são ávidas por felicidade. No entanto, na maior parte das vezes, elas buscam apenas o prazer com uma mediação imediata e muito rápida, o que difere da felicidade. Eu acredito que se descobrir meu propósito de vida e estiver dentro dele, vou colher a felicidade mesmo quando não estou contente. Por exemplo, há dias em que me sentirei desconfortável, mas não infeliz. Vou reconhecer o desconforto como um sinal que me avisa que alguma coisa não está adequada, de que estou vivendo fora do que entendo ser o meu propósito. Ser feliz é também um exercício de ouvir, reconhecer e se apresentar aquilo que é essencial para você, que você mais gosta de fazer, de experimentar. Nessa época, a maioria das pessoas não está feliz porque não está dentro de si mesma. Elas habitam as coisas, o mundo, as preocupações, o imediatismo de fatos que têm que ser resolvidos, histórias que têm que ser acabadas. É por isso que muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas, porque quando estou só, aparece justamente aquilo que mais eu tenho, que é esse buraco na alma, que vem pelo fato de eu não habitar dentro de mim. Então seria preciso compreender que o desconforto, as experiências difíceis também têm um significado e não são o oposto da felicidade? É uma pergunta para você. E aí vem a resposta. Exatamente. E onde está a saída disso? Na tomada de consciência. Nessa época está bem quem consciência de si tem. Repetindo, nessa época difícil de pandemia, de isolamento social, está bem quem tem consciência de si. Está em um dos melhores momentos quem está presente integralmente naquele instante, que entende como aproveitar a crise para dar um salto que vai além. Está em um dos melhores momentos quem está presente integralmente naquele instante, que entende como aproveitar a crise para dar um salto que vai além. Em outras palavras, nosso amigo ouvinte, nós vivemos numa época de desconforto semelhante ao que acontece no parto, mas sem ele você não nasceria. E se esse mundo de desconforto dessa época irá gerar um mundo maravilhoso que teremos em algumas décadas, um mundo de conexão, as pessoas vão se estressar de ficar longe de si.
vão se angustiar ao extremo pelo fato de não se habitar. E aí elas vão notar que, apesar de ter tudo na mão, em um celular, elas não têm nada no coração, porque isso vai além de qualquer tipo de comunicação. Ou eu me abraço, ou eu me perco. Repetindo. Ou eu me abraço, ou eu me perco. Aí vai uma outra pergunta para você. Falamos da felicidade como essa experiência individual, subjetiva. Como você vê a felicidade ligada ao senso de comunidade? Aí foi feita essa pergunta para um senhor. Ele respondeu assim: eu vivi cerca de 5 meses em Angola em um período no qual o país estava em guerra e as pessoas mal tinham o que comer. Nessa época eu estudava na Itália e na Europa, as pessoas tinham tudo o que precisavam. No entanto, as pessoas mais sorridentes que encontrei estavam na África e não na Europa. Por quê? Porque em um país como Angola, ou você se agrega às pessoas e vem para perto daquilo que você simplesmente tem e é, ou você morre. Ali dá para compreender que se nós não estivermos juntos, vivendo uma experiência profunda, não sairemos da solidão do afeto, muito menos dessa solidão em relação ao planeta, onde parece que tudo nos escapa das mãos. É preciso estar conectado e com pessoas muito amorosas, ficar perto de pessoas muito parecidas com aquilo que nós somos e aquilo que gostaríamos de ser. Aí, uma outra pergunta. A solidão da qual você fala pode ser um ponto importante, sobretudo para algumas taxas de suicídio observadas em países muito ricos e desenvolvidos, nas quais as dificuldades materiais não são tão presentes? Há um paradoxo no qual a gente pensa que se tiver mais dinheiro será mais feliz? Aí uma resposta para essas perguntas. Vivemos boa parte do tempo em uma ilusão. Aos 10, 12 anos, vamos nos desconectando de quem somos e inventamos uma cara, estabelecemos o que é ser bem ou mal sucedido na vida e passamos a correr atrás de dinheiro, bens materiais, de status social. Mas muitas vezes não é o que eu gostaria nem o que eu desejo. No fundo, eu precisaria poder estar muito mais profundamente comigo. Na minha perspectiva, a felicidade não é fruto de ter coisas, e sim de uma aproximação profunda e honesta com o próprio ser. Quanto mais eu me aproximo do meu ser, através da consciência, percebo que eu sou, quem eu sou e do que eu realmente preciso. Porque aquilo de que eu mais preciso dentro, eu vou encontrar fora. Aí, para finalizar, nesse contexto, o que podemos dizer para quem está se sentindo infeliz? Uma resposta aí para você, nosso amigo ouvinte, que de repente hoje possa estar se sentindo infeliz, sentimento de infelicidade. Aí vai uma resposta para você. O principal que precisamos fazer é observar o desconforto, não como desgraça, mas um aviso de que a estrada pode não ser essa. O segundo ponto é ficar atento para não se identificar demais com as coisas ou com as situações
não permanecer polarizado, estar no presente e se cuidar bastante, focar no seu presente. E uma última coisa, nosso amigo ouvinte, uma crise é sempre uma espécie de túnel no qual a gente não tem o que fazer, só ir para frente. No túnel, a gente toma consciência da estreiteza do caminho, chama as pessoas queridas para perto e busca uma grande luz para que esse túnel seja iluminado, indo em frente, porque é depois de passar por esse túnel, que eu vou encontrar aquilo que me espera. Forte, não? É forte falar sobre a felicidade. Assim como entender que a infelicidade também não é exatamente o oposto da felicidade, mas faz parte de um processo. E diante dessa crise, nós precisamos fazer o quê? Seguir em frente. Passar por esse túnel difícil, escuro muitas vezes, sombrio para muitas pessoas, desconfortável, assustador, traz medo, traz ansiedade passar por um túnel, como é esse processo de crise da pandemia. Mas o que nós precisamos fazer, não esqueça, é seguir em frente. Porque é depois que passar esse túnel que nós vamos encontrar aquilo que nos espera. Então você que está se sentindo infeliz no dia de hoje, observe, analise, olhe. Será que você está caminhando em direção ao caminho certo? Será que você está se polarizando com pessoas certas? Com pessoas que você identifica que você gostaria de ser igual? Ou não? Então aí fica esse tema de hoje falando sobre em busca da felicidade, da nossa quinta-feira aí, dia 16 de julho. Nosso programa Dia a Dia com Saúde e Bem-Estar. E também matérias como essa aqui que eu acabei de falar para você, você pode encontrar semelhantes ou até mesmo ela lá na minha página do Facebook, do Instagram, que é @psicóloga Eliane L. Almeida, e você acompanhar aí essas dicas, essas reflexões, esses temas bastante importantes aí. Principalmente aí para a nossa época dessa crise da pandemia. Mas que com certeza nós vamos vencer aí, nós vamos superar.